Inicialmente eu achava que não, porque tem uma contradição. Mas até agora a China, apesar de protestar contra a dominância do dólar, não se viu livre das reservas em dólar, nem ela nem o Japão. Então a China e o Japão sozinhos têm mais de 2 trilhões de dívida pública americana em reservas, aparentemente, e que não devem saber o que fazer. Também não dá para trocar pelo euro, que também está em crise. Então não dá para trocar por nada, isso aqui é verdade. Então eles têm que ir se afastando lentamente, e na margem, quer dizer, as novas reservas eles podem acumular outras moedas, mas as que estavam lá, estavam lá. A curto prazo continuará como moeda importante de reserva, continuará. Porque como o euro agora se desvalorizou, quem se valorizou foi o dólar. E nesse sentido, quem tinha reservas em dólar não perdeu nada. Quem tinha reservas em euro é que perdeu. Então, o impulso para o euro teve uma desaceleração pesada com esta nova crise. E a crise europeia ajudou os Estados Unidos, em resumo. Ai, nasceram sempre com sorte. É verdade. Desde o início. Em 2010 enfraqueceu, foi a moeda europeia. Exatamente. Os Estados Unidos, ao contrário, valorizou. Só nós que valorizamos mais, porque entra tanto capital que a gente valoriza mais que o próprio dólar. Só o Brasil, porque a América Latina inteira ficou... Acompanha. Já foi O conversado. fato é que o euro deixou de ser candidato a curto prazo, a moeda reserva importante, com essa desvalorização. Isso coloca um freio na substituição. E na perspectiva europeia de criar uma hegemonia, qualquer pensamento... A hegemonia, na verdade, nunca tiveram nenhuma chance, eu diria. Se alguém vai disputar a hegemonia a longo prazo, vai ser a Ásia, né? A China em particular. A Europa é um continente muito envelhecido e muito deprimido, muito desempregado, muito em crise fiscal. Não está bem a Europa. A Europa está malzona. Para elas a crise não passou absolutamente, ao contrário. Se agravou agora com a crise da periferia. Primeiro, na de 2008, bateu direto em cima da periferia do leste europeu. E nessa agora bateu no Mediterrâneo. Grécia, que explodiu praticamente, Portugal, Espanha. E ainda tem o norte da Europa, que não é a zona do euro, que também sofreu crise. Irlanda, a própria Inglaterra. Eu acho que é difícil derrubá-la. É uma hegemonia ruim, porque ela não consegue congregar as forças do sistema. Não é uma hegemonia consentida, como foi no pós-guerra, mas continua dominante. Não tem nenhum candidato à vista a curto prazo. Então, quer dizer, o que a senhora escreveu no final dos anos 70 e década de 80 nunca esteve tão... Não, quer dizer, houve uma estremeção, evidente, com a crise, mas a crise bateu muito mais no Japão e na Europa, mesmo a de 2008. Quem foi mais prejudicado nos desenvolvidos foi o Japão, que levou uma trombada enorme, a Alemanha em seguida. Então, na verdade, se você olhar a queda da produção industrial, foi nos outros, não foi nos Estados Unidos tão pesado. Apesar do que a imprensa noticiava, era que... Mas a crise foi financeira nos Estados Unidos, o resto é complicado. Uma crise financeira de endividamento e de crédito, mas o governo socorreu logo o sistema financeiro e até agora continua bonzinho protegendo. Não se sabe o que vai acontecer. Ela não abala o sistema monetário internacional, porque não tem sistema nenhum. Ela abala o euro, especificamente. Em 2010 não tem que ver com o sistema monetário internacional, porque o euro não era a moeda dominante ainda. E agora nem candidato é. Continua o dólar e outras moedas. A de 2008 trouxe consequências basicamente para os homens, porque foi uma crise industrial e da construção civil, onde o emprego é majoritariamente masculino. Mas agora, com essa estagnação assim geral, que não está muito legal, particularmente na Europa, as mulheres vão ser atingidas, porque serviços, comércio, tudo isso, tem muito emprego feminino e serão atingidos. E também a coisa dos salários, porque os salários na Europa estão praticamente congelados. Como já havia um diferencial de salários entre mulheres e homens, obviamente a pancada sempre é maior nos mais fracos.
não sei se os títulos emitidos pelo mercado financeiro, mas os títulos da dívida pública, seguramente. Quer dizer, os Estados Unidos está com um déficit cavalar fiscal e, portanto, emitindo dívida pública. Mas tem aceitação, continua sendo aceite como moeda reserva e como âncora. Quer dizer, o pessoal corre para a dívida pública americana. Consideram que é um Estado soberano, que tem poder, e ninguém se engana muito a respeito do poder americano. Tem poder militar e econômico. Econômico, continua tendo. Quer dizer, a tríade de... Sobretudo financeiro, porque é o terror. Quer dizer, se está tudo... Se o sistema está ancorado na dívida pública americana, quanto mais ela cresce, mais o sistema tem medo de sair dela, né? E para qual outra dívida? Voltamos, a dívida europeia está mal. O Japão está mal. E a chinesa não é mercado financeiro internacional ainda. A dívida deles não é aceita como âncora do sistema. A China vai ter que alguma vez resolver esse problema da moeda internacional deles, mas por enquanto não está resolvido. Acho que sim, porque é o que vem, depois da crise fiscal veio a crise dos bancos, não tem jeito. Sobretudo os bancos alemães, que eram os que tinham emprestado mais dinheiro e que não estão dispostos a aceitar a reestruturação. Não estão, então eles ficam em carteira com títulos podres, que na verdade não valem nada. Esse é um dos problemas. O Banco Central Europeu eu acho que estaria disposto, eventualmente, mas o Banco Central Europeu não manda nos bancos. Os bancos são globais, são internacionais, mas dificilmente Londres também não está disposto a aceitar, então na verdade se os alemães e os ingleses não estão dispostos a aceitar, ninguém está disposto. E a França? A França não tem um sistema financeiro tão pesado, privado, não. A França tem um sistema financeiro público mais desenvolvido que os outros. E esse também não vai aceitar. França... Ninguém vai aceitar nada, esse aqui é o problema, em princípio. Agora, o que eles fizeram foi ajuda, né? Eles deram um pacote gigantesco agora. Mas voltamos, como a Europa não pode nem desvalorizar a moeda, porque está presa, a Europa do euro, está presa no euro, e por outro lado não tem uma política fiscal compensatória e unificada, eles ficam sem raio de manobra, eles estão obrigados a fazer um ajuste fiscal para baixo e um ajuste de renda e de salários para baixo, e isso é depressão. Agora, você acha que isso pode fazer com que volte a questão da moeda comum com o euro ou não tem mais volta nisso? Acho que as franjas no sistema provavelmente quebram, não aguentam. É o que tem acontecido. É o que tem acontecido, mas no momento eles expandiram demais o sistema também. Eles expandiram o euro para países débeis. Como não tem uma política fiscal comum, nem social, só unificaram a moeda e o capital financeiro, mais nada. Unificaram o capital, mas o povo, coitado, não tem nada a ver com o capital. Por isso os tumultos... Por isso os tumultos, claro. Você vai fazer sociais. Vai fazer um ajuste de tipo Fundo Monetário Internacional em cima de um país que já está com enorme taxa de desemprego e não está crescendo nada. Imagina na Espanha, que já tem uma taxa de desemprego selvagem. E mesmo em Portugal, quer dizer, e na Grécia então, falar, né? Porque aquilo foi uma desgraceira. Então realmente não está legal não. A coisa europeia não está legal e a crise deles pode se prolongar por muito tempo. O que assusta, porque a Europa... Assusta, porque a Europa é um terço do comércio internacional, pelo menos. E sempre foi um barril de pólvora. Sim, mas eu não... De disputas. Sim, mas eu não associo imediatamente a crise econômica a uma crise militar. Porque não é na área, não é na União Soviética, é na outra área. Qualquer enfrentamento com a União Soviética, a Rússia. Qualquer enfrentamento com a Rússia é por outras razões. Quer dizer, a Rússia pode aproveitar para fazer... Mas não creio, quer dizer, não vejo ainda por aí.